Sejam muito bem-vindos, queridos ilustres, ao nosso podcast Direito Ilustrado. Aqui a gente busca desenhar o direito para você, para que tudo fique muito claro, muito fácil acesso, para que o direito seja explicado e alcance todas as pessoas. Meu nome é Renan Fará, sou advogado e eu tenho a honra de receber ilustres convidados, também aí o nome Direito Ilustrado. Hoje eu vou receber o Dr. Eduardo Luiz Teixeira e a doutora Isamara Militão. Ambos são da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Americana. Por isso convidei eles aqui para bater um papo, conhecer um pouco mais desse trabalho, a importância dessa comissão, como eles atuam, o problema até hoje da questão da igualdade e também para poder entender mais a fundo tudo isso. Vamos lá, começando pelo Dr. Eduardo Luiz. Se apresenta aqui para o nosso público. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, né? Boa noite. Boa noite. E meu nome é Eduardo Luiz Teixeira, vou fazer 50 anos semana que vem, sou da cidade de Nova Odessa, atuo aqui em Americana, meu escritório aqui em Americana e trabalhamos na comissão, sou presidente da Comissão da Igualdade Racial OAB Americana. E qual área você atua no direito mais? Nós trabalhamos na área previdenciária, trabalhista e criminal. Perfeito. Criminal. Doutora Isamara, por favor, se apresente ao público. Oi, boa noite, tudo bem? Meu nome é Isamara Militão, eu sou advogada há cerca de 3 anos, uma jovem advogada ainda, e logo no início, quando eu peguei a minha carteirinha, o Eduardo fez o convite para que eu fizesse parte, né, da comissão, e a gente vem levantando pautas muito importantes em relação à questão da igualdade racial. A gente sempre está em busca de melhorar isso, demonstrar isso, o quanto que isso é importante, não só para os advogados em si, mas também para toda a sociedade. Perfeito. Pessoal, nosso programa é toda quinta-feira, às 21 horas, ele estreia, ele vai ao ar, ele é gravado em outro momento, então vai ao ar nas quintas-feiras, às 21 horas. E todo dia tem vídeo novo no nosso canal do YouTube, peço para que você se inscreva, dê um curtir e escreve aqui nesse vídeo igualdade racial, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para esse tema. E o nosso programa ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é uma parte mais de conhecer os nossos entrevistados, para a gente ter uma empatia, conhecer eles. E depois, o segundo momento, é a parte do mérito em si, a gente sai das preliminares, vai atacar o mérito. E por fim, a gente tem o quadro de frente para a sentença, onde o nosso convidado pode recorrer ou ele pode responder. Fica a critério dele, respostas mais rápidas e curtas. Então fica até o final, porque costuma ser a melhor parte do programa. Vamos lá. Casado, filhos, conta para nós. Eu sou casado com a Josefa Teixeira, ela é assistente social. Nós temos um casal de filho, Daniel e a Júlia. Daniel, 23 anos, Júlia, 14 anos. E algum deles foi para o direito? Não, por enquanto não, nenhum dos dois. O Daniel agora começou a trabalhar comigo no meu escritório. Vamos ver se ele engrena. E gostaria? Você gostaria? Sim, é sempre bom ter a continuidade, né, do processo na família. Né? A Júlia disse que quer ser médica. Está com 14 anos, mas ela vai ser o que tiver que ser também. Eu pergunto porque eu acho que é muito ligado com o que você deseja para o seu filho, com a atual satisfação que a gente tem com a profissão. Então, se você está muito feliz com a profissão, você fala assim, eu quero mais que meu filho seja também, na minha opinião. Lógico, fica a critério deles. Eu tenho um filho de 9 anos, então a gente pensa dessa forma assim, né? Sim. Que ele faça o que ele quer. Mas tem a ver com a realização. Tanto que eu tenho vários amigos que são super bem sucedidos, mas que na hora que fala, seus filhos poderiam... espero que não. Por quê? Porque tá tão difícil, né? Doutora Isamara, conta pra nós. Casada, filhos? Sim, sou casada. Casei recentemente. Tem 2 meses que legal. Que eu casei. Mas eu já tenho 4 filhos. Sério? 4 filhos. E apesar de ser nova, né? Meus filhos já estão maiores. E o menorzinho é um bebezinho. Tem 1 ano e meio. Que legal. 1 ano e meio. Que legal. Última pergunta de cunho pessoal. Livro ou série que tenha assistido que gostaria de indicar para nós? Livro? Série, filme, fica à vontade. Assiste tanta coisa, né? E lê tanta coisa que depois fica... Tem um livro que eu gosto de ler.
ele é mais de cunho religioso, que se chama Sereis Uma Só Carne, que é um livro interessante, que aproxima, que faz essa ligação familiar, esse relacionamento homem-mulher, interpessoal, que é um livro que eu indico para todos os ouvintes. Sereis Uma Só Carne. Isso. Interessante. E vocês, Amara? Livro, eu li um livro tem muitos anos, era até na minha época de infância, que era o David Copperfield, Charles Dickens. Não sei se a maioria já leu ou não, mas é um livro bem famoso. E ele conta a história de um menino, né, que foi abandonado. E ele se via muito sozinho. E ao longo da minha vida, várias vezes eu fui um David para conseguir chegar onde eu cheguei, né, assim. Mas eu me identifiquei muito com esse... A trajetória do personagem. Dele, E série eu gosto mesmo de série de advogados, Suits, né? É bem legal, eu gosto. Eu gosto mais do Better Call Saul, você já assistiu? Sim. Porque ele se dá mal, e é muito mais real, né? Porque o Suits, o cara sempre se dá bem no final, aí você fala, isso não é a realidade, né? É Tem que daquele mostrar... advogado do Breaking Bad, Exatamente, né? Eu comecei a assistir e não terminei, mas... Não, vale muito a pena. E se você já assistiu Breaking Bad inteiro? Já assisti. Porque no final do Better Call Saul, ele se converge com Breaking Bad. A última temporada tem tudo a ver com Breaking Bad. Aliás, aparecem os personagens, tudo. Então, vale a pena fazer essa maratona. Bom, vamos lá. Entrando agora um pouco no mérito, né? Eu gostaria de saber quais são os desafios que até hoje as pessoas enfrentam, as pessoas de cor preta, as pessoas dessa etnia têm em relação à questão da igualdade. Quais são as dificuldades que elas têm mais enfrentado hoje em dia, seja na área da advocacia, ou seja, dos problemas que a população traz à comissão? Bom, quando nós vamos falar de igualdade racial, né, nós temos que entender de desigualdade social, que são dois temas que estão bem próximos, bem conjuntos. As realidades da periferia, do povo preto que vive mais na periferia. E esse processo de desigualdade racial, ele está relacionado com a desigualdade social, que é o povo que fica mais excluído do mercado de trabalho, tem menores oportunidades, menores chances, são mais discriminados. Então, esse é um dos maiores desafios que nós temos hoje, não só no nosso país, mas no mundo, né? Em resolver esses problemas de ordem social, de inclusão, não só do povo preto também, mas do povo pobre, excluído da sociedade, que não tem uma oportunidade igual às outras pessoas. Então, esse é um grande desafio. O que você acha, Samara? Olha, essa questão da desigualdade que o Neudo estava falando é bem real. Porque muitas e muitas vezes nós vemos pessoas que, por exemplo, tentam uma oportunidade de emprego. Simples que seja. Não estou dizendo para cargos elevados, com grandes salários, nada disso. Eu digo, por exemplo, uma balconista. Estou dando um exemplo. Um salário dentro do mercado, ok. A preferência nunca vai ser desculpa as palavras, mas pela pretinha do cabelo duro. Não vai, nunca vai ser. E antes da minha trajetória como advogada, eu presenciei muito isso. Uma vez, eu lembro que a minha mãe me levou para fazer um curso. Não vou citar nomes aqui, mas esses cursos, sabe, de profissionalizante para adolescente. E aí, a minha mãe tava vendo lá, e aí a minha mãe falou assim, eu vou ver com ela, então vou pensar, e a mulher porque queria que ela fechasse a matrícula. A minha mãe falou assim, mas eu não sei, eu vou ver certinho, analisar as possibilidades e tal. Aí a mulher virou pra minha mãe, só que a minha mãe, ela já era formada, farmacêutica, concursada da prefeitura de Americana, e aí a mulher simplesmente virou pra minha mãe e falou assim, você quer que a sua filha seja igual a você? Sem estudo, sem nada? Mas, tipo assim, ela não conhecia minha mãe. Presume. Então, se a pessoa, ela presume muito que outra seja uma coisa que ela não é simplesmente por conta da aparência, por conta da cor, por conta do cabelo, por conta, né, dos traços, enfim. É uma situação muito complicada que eu falo porque eu vivenciei, mas isso é geral. É geral. Eu sempre acreditei que existe muito, no Brasil, muito mais forte o preconceito social do que o preconceito racial.
Porque o preto rico, ok. As mulheres acham o Neymar lindo. Ele tem a cor mais morena. E ele é lindo, tem entrada em qualquer lugar. Pelé, na época do Pelé, eu lembro que na época meu pai me explicou isso quando era criança, e meu pai falava, Pelé entra em qualquer lugar, o problema não é a cor da pele, mas é a questão social. E eu concordo com isso, concordo que isso é muito mais forte no Brasil. E eu falo Brasil porque os Estados Unidos eles conseguem até segregar, eles vão ter o bairro do povo negro e o bairro do povo branco, onde um se cai no colo cai sem querer no outro, pode ser linchado, né? Eu Pode tenho perder amigos, a vida, né? acho que é Newark, que é do lado de Nova York. Minha cunhada morou lá e falou que tinha, por exemplo, o McDonald's que só vai gente de cor preta. E aí, de vez em quando, ia algum brasileiro lá, o cara percebia que ele era turista, então não mexia, porque percebia que o cara realmente estava fora do aquário dele, Mas aqui nos Estados Unidos vai ter muita gente bem-sucedida, sendo da cor preta, mas aí eles vão fazer justamente a segregação pela raça. E não tanto como aqui, que é a questão, no meu sentir, mais social do que propriamente racial. Mas eu queria saber, assim, como advogado, então, como pessoas que estão muito bem, graças a Deus, né? Vamos pensar, sem pensar na questão social. Já sentiram uma dificuldade por causa da cor? Sentiram que era isso que foi o motivo de um tratamento diferente para menos, óbvio? A primeira vez que fui fazer minha audiência, me perguntaram se eu era o réu. E terno, gravata, tudo bonitinho. Primeira audiência, sapato novo, tudo ilustradinho, terno brilhando. Não, o senhor é o réu? Sacanagem. Aí você mostra o poder da carteira, né? Aqui. Mas foi chato, foi dolorido, mas aconteceu. Uma vez só, que depois que você entra uma vez no lugar, depois você... Mas aconteceu. E com você? Comigo, eu tive muita dificuldade na época de faculdade. Porque, por exemplo, assim, eu queria muito fazer estágio no escritório, queria muito, muito, muito fazer estágio no escritório. E aí conversava com o advogado, conversava com o outro, e nunca conseguia. Por quê? Na época, eu tinha um cabelo black, totalmente cacheado. Eu usava piercing. Tem um monte de tatuagem, ó. Braço fechado de tatuagem. Então, isso sim gerava muito um preconceito. Só que assim, eu tava completamente disposta, por exemplo, a entregar o máximo de mim. Eu fui fazer uma entrevista, não vou falar em qual vara foi, mas do Fórum de Santa Bárbara, pra ser estagiária. E aí eu fiz a prova, tudo bonitinho, já tava, se eu não me engano, acho que no 5º ou 6º semestre. E foi uma outra menina que tava começando a faculdade, toda branquinha, lourinha, pá. E foi lá fazer a entrevista. E eu fiz a prova, fiz uma redação enorme, fiz isso, fiz aquilo, conversei lá com o chefe do cartório, falei tudo. Aí uma amiga minha trabalhava lá, né? Ela já era estagiária lá. E aí eu falei, amiga, depois você vê se vai dar certo ou não. Eu falei, conversa com o moço aí, né? Dá uma força, eu quero muito trabalhar aqui, eu aprender e tal. Ela falou, amiga, não vai rolar. Ela já foi muito sincera. Eu falei, por quê? Porque aquela menina que tava aqui, ó, é filha de não sei quem, que é conhecido dele. E eu falei, mas ela não tem experiência. Mas ele falou que o seu biotipo não encaixaria aqui. Então, tipo assim, a minha colega, que era minha colega de faculdade na época, foi muito sincera. Então, assim, é difícil você ter uma certeza disso. Porque as pessoas discriminam, mas elas ficam quietas. Essa discriminação eu ouvi. Ele falou que o seu perfil não se encaixa aqui. O perfil da outra, que era branquinha, lourinha, e não tinha nada de experiência, encaixava. Que era filha do amigo de não sei quem. Então, difícil. Foi uma das coisas que eu já passei. Eu fiz estágio no Fórum também, mas eu fiz estágio no Fórum de Nova Odessa. Lá era meritocracia a prova. Passou na prova, entrava no estágio, não tinha entrevista nem nada. Trabalhei 2 anos, né? Porque o estágio era de 2 anos, no Fórum de Nova Odessa. Só que a gente trabalhou na execução fiscal, que era escondida. A execução fiscal, você não aparecia, você ficava escondido numa sala no fundo, fazendo juntada de petição, coisa e tal, e o outro pessoal estava lá no cível, atendendo balcão. Mas foi legal, foi uma experiência legal que a gente teve que superar. E
Também fizemos muitos amigos, né? A juíza era a doutora Daniela na época, Daniela Filippini. Posso considerar que é a minha amiga até hoje, porque foi uma pessoa que acolheu, ensinou, então foi bem legal. Você estava falando sobre ser confundido com o réu. Tem, no Better Call Saul, ele faz isso um episódio. Ele coloca o terno num cara que tava lá no fórum, moreno, né, por cor preta, colocou o terno nele e chamou a vítima, né, você reconhece ele? Como você reconhece? Certeza que é ele, certeza. Apontando o dedo. Então tá feito o reconhecimento, tá feito. Tá, mas o réu tá aqui, ó, tava do lado dele, não é aquele ali que ele tinha entendido, apontado como se fosse. Aí pronto, quebra a questão toda por causa do reconhecimento falso. Isso existiu no Brasil, fiquei sabendo, amigo, o Raposo falou esses tempos atrás, que o advogado chegou a pôr no estagiário dele, ficou do lado como se fosse, né, o réu, e a vítima reconheceu, a audiência virtual, a vítima reconheceu, é ele mesmo, mas ele não tá na câmera ainda, ele tá ali, ó. E aí você consegue mostrar como... E aí volta para a questão do preconceito. Aí é puramente racial, porque a pessoa tá julgando pelo que ela viu, né? Só pelo visual. E segundo, mostra a fragilidade do nosso sistema de reconhecimento de pessoas, né? De reconhecimento de pessoas, tá no Código de Processo Penal, se eu não me engano, 212. Aí a gente vê quanto tem gente que já começa perdendo, né? Começa com maior risco. Mas o nosso sistema ele é bem falho mesmo. Uma vez eu peguei um caso na criminal que o cara tinha quebrado o fêmur, rompido o fêmur, uma cirurgia de fêmur 6 meses de recuperação para você começar a andar mais ou menos, né? A vítima reconheceu o cara como se fosse ele que entrou na empresa dele, roubou e saiu correndo. Com a cirurgia de fêmur, não vai correr nunca com... E fazia 30 dias que o cara tinha feito a cirurgia. E o judiciário acatou, ficou preso. Não tem muito o que fazer. Se apresentar laudo, levou médico para fazer testemunha que não consegue correr com... Mas, não, a vítima reconheceu, o que vale é a palavra da vítima. Então, nós vemos que o nosso sistema... Nesse sentido, ele é muito falho, né? A palavra da vítima, o princípio da boa-fé do policial. Então, tem algumas coisas que ainda a gente deve rever no nosso sistema penal brasileiro, porque ele deixa muita brecha. Por isso que tem muita gente hoje na cadeia pagando por um crime que não cometeu. As pessoas nem imaginam. Nem imaginam. Quantos foram injustamente condenados. Sim. Injustamente acusados. E depois eles... o Estado vai indenizar, mas quem indeniza uma pessoa que ficou, sei lá, 5, 10, 15, 20? Eu já vi casos de uma pessoa que ficou 30 anos presa injustamente, ficou cego, contraiu HIV. Então, assim, você acha que existe uma indenização que é capaz de suprir isso aí? Eu nem pego esse tipo de ação. Primeiro porque quando condena, né, quando absolve, aí você fala assim, ó lá, consegui mostrar, né, que não era o cara... vai falar que é por insuficiência de prova. Absolvido por falta de prova. E aí, essa não serve. Você só vai servir para uma ação indenizatória quando o fato não existiu, ou não foi ele, negativa de autoria, ou foi excludente de licitude, né, alguma coisa assim, o que é muito raro. Normalmente é absolvição por insuficiência de prova, e até lá o cara fica um tempão preso. Né? E aí, o cliente pergunta, posso processar? Pode procurar alguém que queira, eu não processo. Primeiro que também é uma ação que vai durar muitos anos, você vai ganhar contra o Estado, de repente você ganha até um precatório lá na frente, grande, demora 13 anos para eu pagar, prefiro nem pegar. Mas teve um caso aqui de Santa Bárbara, né, na época da morte do Baep, que pegaram um menino que tava lá no condomínio, foi até um colega meu que atuou em defesa da pessoa, e colocaram, o menino ficou preso lá, sei lá, uns 15 dias, achando que ele tinha... matado o Baep, aí depois começou a mídia em cima, começou aquilo, aí realmente viram que ele não tinha nada a ver, que era uma pessoa trabalhadora e tal, mas assim, acontece. Sim. Bom, vocês têm exemplos de alguns casos emblemáticos aqui da nossa região que tenha sido alvo aí de mídia, imprensa, de discriminação racial? Recentes?
Sim, eu não vou recordar o nome agora da vereadora aqui de Santa Bárbara, que é aquele caso que aconteceu aqui na Ah, Câmara eu sei, sim, Municipal. eu também não recordo o nome É, dela. mas é um caso que aconteceu aqui, acho que um outro vereador, né, Que já acumula alguns processos aí. cometeu injúria racial contra ela, então, e isso aí gerou muito pano para manga. Como eu não vou lembrar o nome da vereadora, então vou citar só o caso para a gente não É até melhor. cometer, Mas é melhor não para citar o nome. a gente não cometer aí o perjúria, né? Vamos dizer assim. Pessoal, vou explicar uma diferença entre a injúria racial que ele trouxe aqui e o crime de racismo. A injúria racial é quando você usa elementos de raça, cor, credo, etnia para ofender. Tá? Então pense aí nos seus exemplos. Quando você usa esses elementos, você ofende, você vai ter uma pena majorada, uma pena maior. Não é uma injúria comum, é uma injúria racial. Ela tem um peso maior, uma pena maior. Por outro lado, o que é o racismo, que está na lei de racismo? É quando você impede alguém de fazer algo por causa da sua raça, etnia, credo, cor, orientação sexual e por aí vai. Então, isso é o racismo. É diferente. Você tem que ter uma ação, você tem que impedir a pessoa de fazer algo. Por exemplo, no meu estabelecimento não entra gente de cor preta. Bonito, tá respondendo um belo processo racial agora. Agora, quando você usa elementos, aí é só uma injúria racial. E eu digo só porque é outra implicação. É um crime muito menor, é uma pena menor, né? Não tem a questão de inafiançável, imprescritível e tudo mais. Certo? Só para eles entenderem um pouco melhor, coletividade e o outro, pessoalidade. Racismo engloba a raça toda, coletividade. Como o doutor falou, no meu comércio não entra pessoa preta, então é toda a raça preta. Coletividade. E o injúria racial, você vai atingir o indivíduo. Faz sentido. Perfeito, ótima definição. Bom, e você, se lembra de algum caso emblemático que você queira compartilhar, Isamara? Então, da nossa região aqui, não. Mas casos de racismo a gente vê praticamente quase todo dia. Teve um também de uma advogada lá do Rio de Janeiro, que ela saiu algemada porque não deixaram ela falar no momento da audiência, e ela pedindo pela ordem, a juíza completamente exaltada mandou tirar ela presa. Foi assim... Vamos recordar o caso do advogado, né, que nós comentamos aqui na cidade de Sumaré, ele exercendo a profissão dele em prol de uma categoria sindical, e a polícia tentou algemá-lo, colocar... Tentou não, acho que algemou mesmo. Não, acho que a OAB chegou, então separou depois. Os trabalhadores começaram a filmar também. Começou a filmar. Mas você tá querendo pegar ele por quê? Tinha uma pessoa filmando. Não, mas aí eles pegaram, não, vão conversar pra lá. Aí o advogado não quer conversar pra lá por quê? Entendeu? E aí, tipo, a hora que tem câmera... O bom do celular hoje em dia é isso, porque, querendo ou não, sempre tem alguém gravando, sempre tem alguém vendo, sempre tem alguém pra mostrar realmente como que funcionam as coisas. Isso sem falar na bodycam, né? Na câmera do fardamento, que tem uns que querem, tem uns que odeiam, tem uns que amam, outros detestam. Que ninguém aqui é contrário ao trabalho de policial nenhum, né? Todo mundo tem que fazer o seu trabalho bem feito, dentro da lei, dentro da ordem. Organizado, todo mundo fica feliz. Sim. E eu vi um comentário a respeito aí dessas decisões do STF com relação à legalização, né? Ou melhor, a descriminalização do uso de maconha e do porte de até 40 gramas. E aí disseram assim, se for só o porte, 40 gramas, ok, não é mais criminalizado. Mas a gente sabe que o tráfico não é só o estar com a droga. Se você fizer um conjunto probatório e aí a quantia acaba sendo irrelevante, se você tem ali uma balança de precisão, se você tem bastante dinheiro picado, se você tem material para fracionamento. Caderneta de devedor, eu achava que isso daí era coisa que só estava nos livros, mas existe mesmo. De vez em quando você vê uns clientes sendo presos com caderneta. E então, assim, quando você tem um conjunto, vários outros indícios além da droga, aí você pode ser preso por tráfico mesmo que com uma quantia menor. Né? Mesmo com uma quantia de até 40 gramas. Isso ainda não está na prática aqui nossa, mas a gente sabe que isso vai implicar. Aí o que disseram foi, você vai encontrar o branco
com 40 gramas de maconha, usuário, pode ir embora. Vai encontrar o preto com 40 gramas de maconha e R$2.000 em dinheiro, que é do salário dele, vai falar, não, Traficante. vai prender, vai ser traficante, vai aumentar a discriminação. Eu vi essa crítica, o que vocês acham sobre isso? Isa? Olha, eu acho que isso é muito real. Porque se você for analisar, é que eu não vou saber dar estatísticas, dados precisos, mas se você for analisar a população carcerária brasileira, qual que é a cor que predomina lá? Você entende? Volta naquilo que a gente acabou de falar. Existem muitas pessoas que realmente são inocentes e existem muitas pessoas que realmente são culpadas. Só que deveria existir o bom senso de que, né? Nossa, só não, né? Ele está com 40 gramas de maconha, é preto, é traficante. Então, isso já é taxado, isso já vem do preconceito contra o negro. Porque isso já é um preconceito que a maioria dos policiais tem. Se você for ver, por exemplo, que nem você falou, o branco tá com 40 gramas. Vai embora. Não é nada, tchau. Às vezes nem leva pra delegacia. Muitas vezes também eles podem até não levar o neguinho lá pra delegacia. Vai amassar a lata dele, desculpa do termo, e vai falar pra ele ir embora. Ou ele vai tomar uma surra, ou ele vai ser levado pra delegacia pra dar uma canseira, entendeu? Ou vai ficar ameaçando ele, ou vai falar que vai colocar mais coisa pra ele. Então, assim, é uma situação complicada. Porque não tô falando que todos os policiais fazem isso, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente sabe que existe. E que o preconceito e que a corda sempre vai estourar pro lado mais fraco, que é o do preto, infelizmente. Tecnicamente falando, quando o STF evoca esse assunto para ele quer tratar a pessoa que é doente. Não fazer a separação da quem que é doente, né? Às vezes o cara tá portando 40 gramas de droga, você não sabe nem como ele fez para conseguir aquilo ali, doente. Então o Estado ele precisa se preparar para cuidar dessas pessoas. Vamos tratar dessas pessoas, vamos cuidar dessas pessoas. Quando o Estado começar a pensar assim, acabou a Cracolândia em São Paulo. Esses dias eu estava lá e a guarda fez um trabalho em Parelheiros, parece. Bonito, entrou, prendeu os traficantes, eles colocaram os usuários de droga contra os guardas, que eles conseguiram pegar ainda e prendeu uns 5, 6 lá. Mas qual que é o trabalho? É um trabalho de saúde social. Quando nós falamos de droga, não é simplesmente você pegar uma pessoa que está com 40 gramas de droga, que é uma pessoa doente, e jogar ela na cadeia. O Estado precisa oferecer melhores condições para essa pessoa de tratamento. Não é só também, peguei 40 gramas e vamos tratar, vamos cuidar dessa pessoa, né? É um ser humano que está sofrendo, que está doente, que precisa ser reconhecido, que é um princípio constitucional, que é o da humanidade, né? A gente precisa evocar esse princípio novamente, né, da dignidade da pessoa humana. Cuidado, né? Trazer o cuidado, né, desse ser humano, não deixar simplesmente jogado na calçada, doente como está. E Tabacaria Hookah. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Hookah, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Hookah e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa
pós-graduação lato sensu, que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui, você vai ter desconto. Essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas, e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Sobre a comissão da OAB, como que ela atua com relação a essa igualdade racial? Quais campanhas, o que ela faz, ação desenvolvida aí para combater a desigualdade? Bom, hoje na cidade Americana a gente trabalha alguns eventos em determinadas datas. O 13 de maio, que é Libertação dos escravos. Nós trabalhamos o tema, não comemorando, mas relembrando, rememorizando, para que isso não aconteça mais, né? Se a gente pensar que ainda tem escravo no Brasil, quantas fazendas são estouradas, que tem pessoa lá trabalhando no trabalho escravo, seja branco, seja negro, seja boliviano, né? imigrante, haitianos. E é uma realidade. A Zara foi processada tempos atrás aí por usar trabalho escravo. É uma realidade. Então nós precisamos pensar nessa realidade. Então nós vamos trabalhar o que nessa data? Comemoração? Não, a conscientização. Sim. do ser humano em relação àquele ato de escravidão. Depois tem o Dia da Mulher Negra Latino-Americana, que a gente trabalha, faz alguns eventos, faz algumas campanhas. É um dia diferente? É dia 25 agora? É. Dia 25 agora? De julho? Se não me falha a memória, é dia 25 de julho. Se eu não me engano, é dia 25. E aí também tem o dia que a gente faz, né, da consciência negra, que é o dia 20 de novembro. Isso. É 20 de novembro. E aí eu até gravei o ano passado, nessa data, um vídeo falando, né, da importância da nossa comissão, né, tratando esse tema, porque a gente precisa conscientizar no sentido de que mostrar que o preto ali, que o negro, né, são pessoas igual a qualquer outra, que as oportunidades devem ser iguais, que tudo deve ser igual, só que a gente precisa muito de políticas sociais que consigam equiparar, a gente precisa também de conscientização social, porque eu acho que a conscientização seria o primeiro passo para tudo. Existem as políticas sociais porque a maioria das pessoas não tem conscientização. E aí que entra essa questão de cotas, de separar vagas, de tudo, para faculdade, para concurso, para tudo. Porque se for pela boa vontade, assim, das pessoas, tipo, a gente vai ter a consciência de que o preto é igual. Não, porque isso já vem, por exemplo, vem do vô, que já era ensinado pelo pai do vô, que o preto era escravo, e que o preto era um bicho, que o preto era uma pessoa diferente. Então,
Hoje em dia, essa cultura tem diminuído bastante através dessas políticas e dessa conscientização. Mas o nosso foco da comissão é o quê? Continuar fortalecendo isso de que as pessoas são iguais, independente da cor, e que elas deveriam ter sempre as mesmas oportunidades. Olha, eu acho que esse tema é importante ser trabalhado, sim. Ele precisa ser discutido, precisa ser colocado na mesa, precisa ser pautado, porque ele existe, a gente finge que não e varre para baixo do tapete. Sim. Mas ele existe. E se a gente parar de falar sobre isso, ele volta. Com certeza. E se você vai, a gente está falando aqui Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, nossa região, que graças a Deus é muito bem desenvolvida. Mas indo para o interior de São Paulo, não estou falando Brasilzão. Estou falando do interior de São Paulo, onde fui na época da faculdade, fiz muitos amigos que são de mais de dentro, e lá, dentro das famílias mais feudais, parece, né? O preconceito impera sim. Impera, você vê dos avós ali, mas ainda é muito forte. E você vê a família toda branca, sabe? Aquela coisa muito distinta mesmo. Distinta no sentido de distinguindo um do outro, né? Então isso existe, é um problema que a gente olhando para a nossa região, poxa, é difícil até de lembrar de casos emblemáticos. Que bom! Que bom! Mas olhando para o Brasil adentro, é constante e por isso que é muito importante. Agora, eu vou dizer que eu gosto de TV e eu gosto de Big Brother, tá? E o Big Brother mostrava quão chato tá sendo conversar sobre determinados assuntos. Então tudo tem um militante, trabalhando ali, brigando com as pessoas, né? Então tivemos aí algumas figuras que passaram por lá e que dava para ver que a gente está com dificuldade de tocar no assunto sem ofender. Parece que tudo que vai falar, essa palavra ela não pode mais ser usada. Denegrir não usa mais. Dia branco você não usa mais. Acabei de fazer um outro podcast que fala de branqueamento de capitais, que é outro termo preconceituoso. Porque branqueamento então tá tirando do preto, então o preto era o errado. Então ficou um pouco difícil e, entre parênteses, chato falar sobre isso, principalmente com determinadas pessoas. Mas é um tema que não podia sair da mesa. E aí eu quero aproveitar essa introdução que eu fiz aqui para perguntar, e a gente conversou sobre isso antes do programa, porque era a minha preocupação, e acho que muita gente não sabe até hoje falar e precisa de um pouquinho de esclarecimento, e acho que vocês são as pessoas corretas para explicar para nós como se fala hoje. Cor preta, pessoa branca, pessoa negra, por favor. O negro nós entendemos como a raça. E preto, gente, sem... Como que eu vou dizer? Sem delongas, é a cor da pele da pessoa. Entendeu? É a cor, ó, cor preto. Que cor que é essa xícara? Preta. Que cor que é esse microfone? Preto. É isso, a gente entende o preto, é que o preto era um termo usado de forma pejorativa, pra querer diminuir a pessoa. Seu preto. Tipo assim, era uma coisa de querer injuriar a pessoa. Mas não, pra gente, nós entendemos assim, que o preto é a cor da pele e negro é toda a raça negra. Mas assim, muitas pessoas se identificam como negras por conta de ter famílias, que nem, por exemplo, essa questão, hoje em dia, tem aquela questão de heteroidentificação para concurso, por exemplo. Que você pode ser neto de vô e vó negros, seu pai com a sua mãe branca, misturou a raça, mas você pode se denominar como negro, isso não tem nenhum impedimento. Então, negro é a raça. É literalmente a raça. Você não precisa necessariamente ter a pele negra para ser considerado negro. Se o IBGE passar na porta da sua casa, cor que você é negro, ele é obrigado a colocar lá que você falou que você é negro. Entendeu? Isso eu acho que ficou mais dinâmico. Não sei se você conseguiu. É autoidentificação, entendeu? Né? É sua autoidentificação. Tá, mas vamos supor que eu tô contando uma história. Entrou 2 garotos brancos e 2 garotos pretos. Negros. Aí é negro. Negros. Coletividade é aquilo que eu falei. Coletividade e interpessoalidade. Coletivo, a raça, interpessoal. E preta, a cor da pele. Coletivo, tá vendo individual. Como tá confuso ainda? E a língua portuguesa é confusa, né? Porque se pensar, a gente não fala do amarelo do japonês, não. Né? Não. É porque entra na raça branca. No vermelho do índio. Quando nós vamos estudar, eu sou professor de sociologia também, e quando a gente está na escola explicando para os meninos do ensino médio a formação do povo brasileiro, você já tem grande dificuldade.
com esse processo de miscigenação, esse processo de mistura. Porque a maior parte do povo brasileiro é negro hoje. A maior parte, 60% da população é negra. Por quê? Na formação do Brasil, quando precisou trabalhar, trouxeram quem? Tentaram escravizar o índio primeiro. Não conseguiram, porque eu costumo brincar com meus alunos. Mata para quem tem, né? Que eles conheciam o território. Fugiram, se refugiaram na mata e ficaram protegidos. Aí trouxeram os negros com uma promessa, e depois escravizaram, prenderam, todo aquele processo histórico que a gente conhece. E quando da libertação dos escravos no Brasil, em 13 de maio de 1888, o que fizeram com os negros? Tudo bem, tudo legal, vocês foram fantásticos até agora, mas nós não precisamos mais de vocês. O que eu faço com toda aquela população, todo aquele povo? Então, o processo de criminalidade, marginalidade começou, né? A lei do vagabundo, como é que era? Vagabundagem, da vadiagem. A lei da vadiagem. Vadiagem, perdão. Por quê? Porque o negro não tinha trabalho, então ele ficava na praça. Então, você está na praça, eu vou prender você de novo. Entendeu? Então, são todo um processo histórico que desencadeado nos traz até nesse momento. E esse processo de tradição, de transmissão cultural das pessoas fazem com que algumas pessoas vão melhorando ao longo da vida, como você falou, tradicional, onde seus amigos estão lá mais no interior, e aqui onde nós estamos, que ainda existe processo de preconceito ainda, mas talvez muito menor do que o local que você citou. Entendeu? Então, isso é fator histórico, né? Depende como as famílias vão passando, vão transmitindo. Por isso que é interessante um trabalho de formação social gigante e de melhoria, de valorização, não daquele que é preto ou daquele que é branco, do ser humano mesmo, de todas as pessoas. Eduardo, conta para mim, você falou antes do programa, sobre aquele trabalho que foi feito a respeito na escola por causa de um incidente. Conta sobre isso pra gente, por favor. Nós recebemos via comissão uma informação de que uma criança tinha sido discriminada na escola. A priori seria a diretora. E aí nós trouxemos a mãe e a criança e fomos conversar e chegamos à conclusão, a própria mãe chegou à conclusão que a discriminação não era da escola para com a criança, era de uma coleguinha da escola para com a criança. E aí foi realizado um trabalho onde nós entramos na escola, trabalhamos as crianças, a formação, explicamos que era errado, dentro da linguagem deles é claro que não dá para fazer, quando você vai trabalhar com criança, a linguagem não pode ser tão dura, tão severa quanto você trabalha com um adulto. Então, nós fomos explicar para eles como que funcionava, coisa e tal, e esse que foi feito, esse é o trabalho feito. Por quê? Era um trabalho até, quiçá, um pouco perigoso, né? Porque se a comissão não ouve as partes e vai para cima da escola, da direção, talvez... É uma injusta acusação também. E isso poderia virar contra a própria comissão também. Que o nosso papel não é de acusador, de apontador de dedo, o nosso papel é de entender a melhor forma de mediar aquela situação ali posta, né? Aí, uma vez que você não consegue, aí as medidas jurídicas serão tomadas de acordo com o direito brasileiro. Perfeito. A gente vai agora para o último momento aqui do nosso podcast, que é o quadro de frente para a sentença. Vocês têm direito de responder e têm direito de recorrer. Ficar em silêncio, eu ia falar. E a segunda questão peço que sejam respostas rápidas e eu vou fazer as perguntas para os dois, combinado? Os dois respondem a mesma pergunta. Eduardo, agora eu vou começar pela Isamara. Isamara, como você vê o papel das cotas raciais nas universidades? Elas são efetivas na promoção de igualdade racial? Eu vejo isso como
fantástico. Eu fui bolsista por cotas, não teria condições de pagar uma faculdade, que na época o meu salário era o valor da faculdade, ainda faltaria. Então, assim, eu realmente não tinha condições e essa política pública de cotas me ajudou muito. E realmente, isso é muito efetivo. E você tem que provar, tá? Que você é uma pessoa que você realmente precisa de cotas. Tô falando no âmbito da universidade, né? Assim, porque existem cotas para outras coisas. Mas você tem que provar que você é hipossuficiente, que você não tem condições, que você é negro. Apresentar toda uma documentação e realmente isso é fiscalizado, não é qualquer um que vai lá, eu vou falar que eu sou preto e eu vou conseguir cota, não. E sem contar que, né, isso é uma coisa muito importante que eu sempre falo para as pessoas. Mas você, quando eu entrei na faculdade, falaram para mim, mas você entrou porque você tinha cotas. Sim, mas eu concorri com todo mundo. Porque, por exemplo, se tinha bolsa para 5 pessoas, era uma para cotas. E se tivesse um deficiente e um indígena, eu ia ter que disputar com eles. Então, assim, não é só porque eu fui preta, eu passei na frente. Não é o intuito das cotas. É separar mesmo uma vaga, ou duas que seja, né, dependendo do âmbito da universidade, para que essas pessoas, minorias, negros, índios e indígenas, né? Perdão, que seu filho, eu lembrei do seu filho. Indígenas e deficientes, para que eles possam disputar por igual. Sua opinião? Visando a reparação de um fator histórico, onde a raça negra ou os índios, os indígenas ficaram jogados à margem da sociedade, a cota ela é de extrema importância. Não que ela seja de extrema importância para o resto da vida. Eu acredito que mais aí uns 10, 20 anos para a gente reparar esse processo histórico aí seria o suficiente. Entendi. Ações afirmativas como a reserva de vagas em concursos públicos para pessoas negras são necessárias ou promovem discriminação reversa? Não promove discriminação reversa. Eu acho que é necessário. Voltando ao processo... Não, mas a gente estava falando sobre faculdade, né? Sim. Universidade. Agora pensando em concurso público. Não promove. Por que não promove discriminação reversa? Porque tem-se o mérito também da pessoa. Você não vai dar vaga para uma pessoa que não tirou nota na prova. Você entendeu? Você vai reservar uma vaga para uma pessoa que foi bem colocada na prova. Talvez ela não tenha uma colocação de outras pessoas, mas ela foi bem colocada também na prova. E ela não está entrando nessas vagas só por conta da cor da sua pele, ela está entrando pelo merecimento também. E para fazer também uma reparação histórica, né? Qual a sua opinião, Isamara? Sobre essa questão de separação para concurso público, eu acho que é legal. É o mesmo raciocínio também. Não, mas assim, eu entendo que seja efetivamente... Não vai gerar essa questão de reversão. Porque a separação é que nem o Du falou. Porque as pessoas... não vai entrar uma pessoa que não tem conhecimento. Realmente, só que assim, uma pessoa que é negra, por exemplo, que tem uma história de vida completamente diferente de outras pessoas, às vezes ela tem mais dificuldade para estudar, para poder estar ali desempenhando, porque às vezes tem dupla jornada, trabalha, enfim, cada um com seus problemas, né? Enfim, mas talvez o negro tenha uma certa dificuldade mais para poder estudar, para poder trabalhar, do que, por exemplo, umas pessoas que podem dedicar a vida só para o estudo e para o concurso. Aí a gente volta para, na verdade, preconceito social e não racial. Então é por isso que a cota é importante de ter essa separação, porque se você for... Eu falo por pessoas que eu convivi, que tem uma facilidade para estudar, porque tem o pai e a mãe ali que banca, que ajuda, né, para poder ficar só em função do estudo, e tem outra pessoa que tem que trabalhar, estudar e ter uma jornada mais difícil. Olha aqui, a última pergunta é: o racismo estrutural é uma realidade no Brasil? Quais são as principais medidas que podem ser tomadas para combatê-lo? Pode ser você, Isamara. É uma realidade. E a gente vê, porque... quantos advogados negros você conhece, por exemplo? Tirando nós dois. Assim. Não, pensando na faculdade. Na minha sala, quantas pessoas de cor preta tinha? Tá aprendendo a falar, tá vendo? Demorei 1 hora para conseguir adequar o meu linguajar. É difícil. E por mais que eu queira falar sobre isso, entende? Mas enfim, voltando. Num ambiente de 70, tinha acho que 3 ou 4. A minha sala foi premiada. Tinha mais? Nós éramos de início 42, terminou com 35.
e eram 4 negros. Na proporção da sua faculdade. Sim. Mas ainda é pouco, 10%. Pouco demais. Na minha sala foi, então, a Mega Sena, porque só eu fui cotista. Pela essa questão de cota racial. Só eu. Tinha um bolsista, sim, claro, mas nenhum por cota racial. Eu não sei se algum deles já tinha sido por cota racial. Acho que quando eu entrei não tinha isso. Na minha época também tinha um pouco mais old school, né? Depois teve. Minha mãe formou por cotas também, então é uma política bem interessante, que ajuda muito. E as medidas que podem ser tomadas é justamente essa questão aí de vagas, né, de cotas. Que mais vocês acham que poderia ser feito para... E eu acho que o melhor processo para nós hoje é de conscientização, valorização do ser humano. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Conscientização. Quando eu entendo que nós somos todos iguais, fica muito mais fácil você fazer essa reparação social, psicossocial, moral, humana. Não. Eu penso assim, tem coisas que a gente pode fazer, tem coisas que a gente não pode fazer. A gente tem que aceitar aquilo que a gente não pode mexer e mexer efetivamente naquilo que está nos nossos vetores, né? Aquilo que está ao nosso alcance. Sim. Vejo gente brigar por causa de política, mas é você que vai decidir quem que vai ser o presidente, etc. Não, peraí. Trabalha o que está no seu alcance. E não cabe a mim, nem ao Eduardo, nem a Isamara falar hoje sobre cotas, etc. Não tá para nós decidirmos. Mas está para nós discutirmos, refletirmos e trazer esse tema para mais pessoas, para conscientizar. Então, é com essa reflexão que eu gostaria de pedir agora para que vocês dois se despeçam e a gente vai concluir o programa. Por favor, Eduardo. Agradeço a oportunidade, o convite. Então, uma boa noite a todos. Espero que essa lição, né, essa aula de hoje possa ajudar vocês a melhorar como pessoas, como seres humanos, entender um pouquinho, né, que a discriminação, ela adoece as pessoas. Tanto quem está discriminando, quanto quem é discriminado. Boa noite, agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, a gente poder falar um pouco mais disso. E a nossa comissão vai estar à disposição do Dr. Renan, de quem estiver assistindo, ouvindo, para questões raciais, pode procurar o Eduardo, pode procurar eu, que a gente vai estar sempre de portas abertas para entender e auxiliar da melhor forma que a gente conseguir. Antes de mais nada, eu quero parabenizar a diretoria da OAB de ter criado essa comissão, de trabalhar em ela, de dar esse espaço, porque esse espaço traz reflexão, traz a conscientização e começa lá. Aí foi de lá que eu busquei a ideia de fazer o podcast hoje e falar sobre isso. E eu confesso que eu convidei eles ontem, foi na véspera. A Isamara tinha compromisso, eu falei, tenta desmarcar, porque é um tema importante. Porque, como eu disse, cabe a nós pouco, mas o pouco que a gente faz é importante a gente fazer. Então, se a gente consegue, através do programa, trazer uma consciência para as pessoas verem, porque todo mundo sabe que é racismo, todo mundo sabe disso, mas poucos realmente enxergam que ele continua existindo do seu lado. Continua existindo no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, e cabe a você começar a mudar isso. Então, um passo de cada vez, mas cabe a você dar esse passo. E aí eu quero agradecer profundamente terem aceitado esse convite, bola na fogueira, né? O Dr. Eduardo Luiz Teixeira ter topado, presidente da comissão, Isamara Militão, que veio aqui hoje, poxa, jovem na advocacia, mas também com uma experiência, uma bagagem bonita para compartilhar. Agradeço terem topado vir para cá. E fica para você agora o compromisso de daqui alguns minutinhos compartilhar esse vídeo com todos que você conhecer, que sejam interessados nesse tema, que gostem de direito, gostem dessas questões de igualdade e desigualdade. E peço para que você comente igualdade racial aqui, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para esse tema. Curte, compartilha, se inscreve no canal, aciona as notificações e quinta-feira que vem, às 21 horas, a gente volta com outro programa novo estreando. Um forte abraço, ilustres! Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade.
você pode encontrar isso na tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu, que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele.